Quem pensa que um gaúcho de bombacha, bota, chapéu, de lenço branco e um pala não teme o patrão do céu, mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é este o seu apego. Leva junto em seus tecidos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus pra não cair do potro chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três. Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso bondoso e gracioso Deus esteja com cada um de vocês hoje e todo sempre. Amém. Como vocês podem ver hoje, o pastor e eu não estamos com as vestimentas comuns, com aquele talar, a batina comprida. Estamos vestidos com as roupas tradicionais dos gaúchos. E a gente pode pensar que a gente está fazendo um culto à tradição gauchesca. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui. Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele faz uso do termo Deus desconhecido para proclamar o Evangelho. Ele usa da cultura dos gregos para proclamar as misericórdias de Deus. Deus utiliza a cultura para proclamar o seu Evangelho. E é isso que nós queremos fazer no dia de hoje. Utilizar a tradição gauchesca para proclamar as boas novas do nosso bondoso e gracioso Deus. Não é um culto à tradição, é um culto a Deus utilizando a nossa tradição. Por isso, o nosso primeiro hino que nós iremos cantar é um hino bastante conhecido, é um hino Querência Amada, mas tem algumas pequenas edições. Saber quem sou, olha pra Cristo Jesus e cante junto comigo. Salvo sou por sua cruz, a cruz me identifica, qual a minha procedência. Sou perdoado por Cristo, Senhor de toda querência. Deus é triuno, santo e bondoso, Ele é eterno e piedoso, patrão celeste, meu Criador. Agradeço pelo amigo que eu tenho em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu creio no Pai amado, de todos o Criador, e creio em Cristo Jesus, do mundo é Salvador. Creio no Espírito Santo, nobre santificador, da Santa Igreja Cristã. Ele é o Consolador. Deus é triuno, santo e bondoso, Ele é eterno e piedoso. Jesus amado, meu Redentor, graças dou por esta vida que por ti foi redimida, ao sofreres minha dor. Se teu caminho é difícil, lembra de Cristo Jesus, Ele vai junto contigo, enche tua vida de luz. De Cristo tenho perdão,
inspiração. Deus é triuno, santo e bondoso, Ele é eterno e piedoso. Querência amada, cidade eterna, na minha final partida eu avisto outra vida, morarei em outra terra. Nos colocamos em pé e fazemos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, como gaúchos que somos, nós temos muito orgulho da nossa tradição, dos ensinos que recebemos dos nossos antepassados. Mas de fato, uma coisa que não devemos ter orgulho é da nossa vida. Nós somos seres pecadores e carecemos da graça e da glória do nosso bondoso Deus. Nós nos afastamos dele diária e constantemente. Por isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos, impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e atitudes, fazendo aquilo que não deveríamos e não fazendo aquilo que deveríamos fazer. Merecemos, por isso, apenas o inferno e o total afastamento de ti. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus Todo-Poderoso é bondoso e gracioso para conosco. Ele envia o seu Filho à morte de cruz para perdoar todos os nossos pecados, enviando também o Espírito Consolador para que nós vivamos em novidade de vida. Também concede à igreja o poder de perdoar pecados e a igreja faz isso. Ela perdoa os seus pecados e faz isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar-se. Nós cantamos o próximo hino indicado, hino de número 90, Santa Bíblia, meu prazer. Utilizem os vossos hinários, que dessa vez não estará projetado.
Passamos neste momento a leitura do Salmo. O Salmo será projetado. Peço que se coloquem em pé. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e eu não esqueça nenhuma das tuas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor incontável. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que és gracioso para conosco, vindo até nós, Tuas criaturas caídas em pecado, enviastes o Teu Filho à morte de cruz em nosso lugar. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tuas numerosas bênçãos. Bênçãos que não temos como contar e nem como entender. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Passamos a leitura do Antigo Testamento, registrada em Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 até o versículo 21, página de número 39 das vossas Bíblias. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe as nossas maldades, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Passamos ao próximo hino indicado, hino de número 122, do Louvai ao Senhor.
estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como sou, eu busco a paz, distração. Sem medo não me traz, em hartas lutas me afligir, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como sou, me acolherás, e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, vem a ti. Tal como sou, me salvarei, na tua graça esperarei, na tua bênção recebi, Cordeiro Santo, vem a ti. Queremos passar neste momento a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho está registrada no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35, está na página 18 do Novo Testamento, aonde lemos. Peço que se coloquem em pé. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa e os filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo dizendo: Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do Evangelho. Tendo sido agraciados com a palavra do nosso bondoso Deus, queremos confessar a nossa fé em conjunto.
Eu creio num só Deus, meu Pai Celeste, que tudo fez, tudo criou, tudo reveste, que do nada tirou tudo o que é visível, igualmente Ele é quem faz o que é invisível. Eu creio no Pai que está no céu e Senhor Jesus, Filho de Deus, que do Pai nasceu, porém nunca começou. É Deus de Deus, luz de luz, que nos salvou, gerado pelo amor de Deus, que é santo, igual em tudo ao Pai do céu que Ele ama tanto. Para nos salvar, desceu do céu com alegria e se fez homem pelo ventre de Maria. Tratando com amor homens ingratos, morreu na cruz condenado por Pilatos. Para demonstrar que é Deus das criaturas, ressuscitou bem conforme as Escrituras. Subiu aos céus, retornando à sua querência, no fim do mundo voltará com imponência. Há de vir julgar com justiça a humanidade, reunindo os fiéis na feliz eternidade. Por isso, firmemente eu acredito no Espírito Santo, que é também Deus infinito, que com Deus Pai e com Deus Filho é um só Senhor, veio dos dois com direito à adoração. Foi Ele quem falou pelos profetas, é quem dirige a humanidade em cancha reta. Creio na Igreja do Salvador Jesus, que guiada pelo Santo Espírito Consolador, prega a fé congregando o mundo inteiro. Aceito um só batismo que perdoa, é a marca santa que Jesus põe na pessoa. A morte apenas é porteira para o além, pois nossa vida continua para sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 121 do Louvai ao Senhor. Transforma minha vida inteira a ti. Amém, Senhor.
nos abençoe no meditar da palavra neste momento. Que o Espírito Santo de Deus nos faça aprender e viver essas palavras, colocando-as em prática na nossa vida diária. Em nome de Cristo, amém. Com base nos textos de hoje, nós temos como tema do nosso momento de reflexão o perdão. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Dizem que no tempo da Revolução Farroupilha, que durou em torno de 10 anos aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, quando passava um missioneiro, um missionário, um padre, que era itinerante, e ali onde ele passava, as tropas, tanto do governo imperial, como também os revolucionários, eles faziam uma trégua. Isso não tem nenhum registro assim com fundamento histórico. Mas se foi verdade ou não foi, o exemplo, a ideia era muito bonito. O que eles faziam? Eles davam uma trégua, paravam de lutar e se juntavam para celebrar uma missa, um culto, uma adoração a Deus. E aí eles pegavam com os facões e pegavam madeira rústica que tinha ali mesmo e confeccionavam uma cruz bem rude. E aí, no momento da confissão e absolvição dos pecados, então os chimangos e os maragatos, os que usam os lenços brancos, representavam então os do governo imperial, e os dos lenços vermelhos, os revolucionários gaúchos. Então, eles amarravam seu lenço na cruz, em sinal de paz, de perdão com Deus e também uns com os outros. Infelizmente, depois que acabava esse momento de adoração, de missa, voltavam a guerrear, infelizmente. Mas também é muito parecido com o nosso viver. Quando nós viemos ao culto, nós trazemos diante de Deus os nossos pecados, lhe pedimos perdão, e Deus, por meio de Cristo, nos perdoa. E depois, quando nós vamos para o nosso lar, para a nossa vida, no dia a dia, infelizmente nessa batalha, acabamos novamente pecando, tendo assim a necessidade de novo, novamente, voltar a Deus, lhe confessar os pecados, lhe pedir perdão. O texto do Evangelho de hoje começa com uma pergunta de Pedro, em que ele dialoga com Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Ele coloca esses 7 vezes porque na época havia um costume, que isso não está na Bíblia. Isso foi criado então pelos religiosos da época de Jesus, que perdoar 7 vezes era bastante, depois não precisava perdoar mais. Então, como se alguns andassem com uma cadernetinha, uma lista de nomes, e aí ali, 5, aí quando, já perdoei, a 8ª, tá, esse eu não preciso mais perdoar agora. Será que era assim? Talvez na prática até fosse. Mas aí então Jesus responde dizendo o seguinte: olha, não, você deve perdoar, não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes.
aumentou a margem, né? Então, ainda ando com a minha listinha, né? Então, quando chega lá no 78, agora sim, agora não preciso perdoar mais. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Não. O que Jesus está dizendo aqui é: perdoem sempre. Sempre perdoem. Quando alguém vier lhe pedir perdão, perdoem ele. É um monte, né? 78 vezes. É recorrente, né? Quando a pessoa comete um crime, tudo bem, mas aí 2, 3 vezes, aí eu tenho que perdoar de novo. Agora eu vou pegar vocês no contrapé. Quantas vezes vocês já vieram ao culto aqui, confessaram os pecados e pediram perdão? Já contaram? Vou pegar assim, ó. 7 semanas já são, 7 domingos já são 7 vezes, né? Não sei quantos anos você tem e com qual frequência você vem no culto, mas já ultrapassou muito os 77 vezes. E pode, né? Deus tem que perdoar e Ele perdoa. Agora Jesus diz: vá lá e perdoe também. Faça o mesmo, perdoe sempre. Porque senão a gente poderia dizer: não, a pessoa errou de novo, eu não vou perdoar mais. Imagina se Deus agisse da mesma forma. Não vou lhe perdoar mais. Estaremos condenados. Pelo contrário, através de Jesus, Deus vem ao nosso encontro para nos perdoar os pecados. Dizem que o Pedro, né, ele era sanguíneo, pelo que a gente vê nos textos bíblicos, assim, ele era meio pavio curto, né, não levava desaforo para casa. Se alguém lhe lançasse um desaforo, né, ele não queria saber, grudava de volta, né, respondia na mesma altura e era assim, impulsivo, não tinha paciência. Talvez Pedro pergunta porque ele comete muitos pecados. É por isso que ele pergunta para Jesus. Mas talvez ele peca bastante porque lhe provocam ou acontecem situações na vida que faz com que ele peque constantemente, peque muitas vezes. E aí ele pergunta: quantas vezes devo perdoar? E aí, para responder melhor essa pergunta, Jesus conta essa parábola. A gente fica se questionando, será que a linguagem que a gente pode usar, se referindo a Deus com termos gauchescos, né? Jesus mesmo chama aqui Deus de rei ou de patrão, né? Que fez um ajuste de contas com seus empregados. Então é o patrão do céu, por que não assim dizer, se Jesus assim também já o chamou? E aí, nesta parábola, Jesus conta que tem um dos súditos, um dos empregados, que vai lá nesse acerto de contas e é descoberto que ele tem uma dívida milionária, né? Milhões de moedas de prata. Milhões de moedas de prata. Em outras palavras, era uma dívida impagável. Não tinha como pagar. Para amortizar e talvez amenizar um pouquinho, e aí se coloque no lugar deste cidadão. O rei, o patrão, ele decidiu que aquele empregado, a esposa, os filhos iriam ser presos e depois serem vendidos como escravos, só para dar uma, digamos, não ter 100% de prejuízo, dar uma diminuída no prejuízo que ele tinha. Que drama, né? Que tristeza, coisa terrível. E aí então ele se prostra diante do rei e suplica: tem compaixão de mim, tem pena de mim, me perdoa.
E então, aquele rei tem um coração mole, aquele patrão se compadece, tem misericórdia e perdoa aquela dívida impagável. Esse cidadão aí, esse empregado, é você, sou eu, somos nós. Diante do nosso Deus, nós temos uma dívida que não dá para pagar. Daqui a pouco nós vamos trazer as nossas ofertas de gratidão, não é para pagar perdão ou os favores de Deus para que Ele nos conceda. Não tem como pagar perdão dos pecados. A reforma luterana, lá em 1517, ela foi realizada a partir de um movimento de venda de indulgências, de perdão de pecados. E a Bíblia não fala nada disso, muito pelo contrário. Que Deus aceita o pecador por meio da fé em Jesus, que pagou o preço teu, meu, de todo mundo, com a morte dele na cruz. Como Lutero explica no Catecismo Menor, na explicação do 2º artigo que fala de Jesus, nos comprou não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e a sua morte na cruz. Esse foi o preço pago para limpar o nosso nome, tirar a nossa culpa. Assim, Deus nos perdoa os nossos pecados. E é porque você e eu merecemos? Não. Nós somos que nem aquele cidadão lá que deve milhões de moedas de prata. Deveríamos ser presos, escravizados ao inferno. Mas, reconhecendo a nossa dívida, o nosso pecado, e suplicando a Deus para que nos perdoe, como Ele fez. Deus tem um coração mole. Ele é misericordioso. Ele quer perdoar. E o faz por meio de Jesus, sem nenhum merecimento da nossa parte. Que coisa boa, né? Se a gente ainda está com aquela ideia de estar no lugar daquele senhor, daquele empregado, que alívio. Que bom que Deus me perdoou uma dívida impagável. E quantas vezes Ele faz isso? 7 vezes? 77 vezes? Deus perdoa sempre, por amor de Jesus. Mas a história, a parábola que Jesus conta, ela continua. E aí tem aquele cidadão, aquele empregado que foi perdoado. Ele saiu para a vida rotineira dele e encontrou um companheiro, né, que devia para ele uma dívida assim comparada. Ali não dá para ver direito, mas está escrito ali 100 moedas de prata. 100 moedas de prata. Comparado com milhões, né? É quase nada. Mas aquele companheiro dele não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E ele suplicou, então, tem pena, tem misericórdia de mim. Ele não quis saber, pegou pelo pescoço, né? Miserável, devolve o que você me deve. E lançou ele na cadeia até que pagasse a dívida. Alguém viu, né? E dedurou lá pro rei. Sabe aquele que o senhor perdoou? Pois é, ele não perdoou uma dívida menor lá. O rei ficou sabendo disso, mandou trazer aquele empregado e disse assim para ele: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Ou seja, também deveria ter perdoado uma dívida bem menor. E aí, lembrando, aquele empregado lá que foi perdoado é você, sou eu, somos nós. E aí Jesus está ensinando para Pedro e para todos nós, dizendo assim: assim como Deus nos perdoou uma dívida impagável,
que não merecíamos o perdão, agora você, no seu dia a dia, perdoe as pequenas dívidas, os pequenos pecados ou os grandes pecados que cometem entre vocês. É o ofício das chaves que Deus entrega à igreja, para que vivamos constantemente no nosso dia a dia o pedir perdão uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Uma grande dívida, nós também devemos perdoar as nossas pequenas falhas, dívidas e pecados que cometemos. Quantas vezes? Sempre. E aqui é importante abrir um parênteses e explicar o seguinte, que esses problemas recorrentes que magoam a gente, elas podem trazer consequências para a nossa vida e para a vida dos nossos relacionamentos. Ou seja, Deus quer que a gente perdoe. Tá bom, eu vou perdoar. Tá, então voltamos com a nossa amizade? Não sei. Essa é a consequência. Talvez as coisas mudem. Talvez nem tudo continue a mesma coisa. Alguma coisa com arrependimento tem que mudar. E é isso que significa a palavra arrependimento. Ficar sempre recorrente a mesma coisa também não é bom. Fecha esse parênteses e continua dizendo que o perdão que Deus nos dá, nos alegra, nos tira um alívio, tira a culpa, é algo maravilhoso. E isso é próprio de Deus. Faz parte da misericórdia e do amor de Deus. E esse amor, esse perdão que Deus nos dá, diz assim lá no Salmo 103 que ouvimos hoje. Vamos ler juntos? Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Olha só, Deus em Cristo tem compaixão, tem amor e afasta, ou seja, perdoa os nossos pecados. E Ele quer que a gente viva isso também na nossa vida. Diz uma história, não sei se é verdadeira, mas ela é muito interessante, que haviam 2 congregados da igreja brigados, eles tinham brigado, né? Então o pastor fez uma reunião com eles na igreja, né? E nenhum queria ceder, nenhum dava o braço a torcer, porque é assim, para a gente falar, ofender alguém, a gente é muito corajoso, não é? Estufa o peito e se enche de coragem. Para cometer um erro, a gente vai lá e faz isso, mas para dar o braço a torcer, ser humilde, porque precisa humildade para reconhecer o erro e pedir perdão. Aí falta coragem. Aí parece que aquela coragem toda vai embora. A gente quer ter sempre a razão. Só que isso às vezes não resolve. E esses 2 eram assim, teimosos, nenhum cedia, nenhum reconhecia. Então, já que não tem solução, o pastor disse, então vamos concluir essa nossa reunião fazendo a oração do Pai Nosso. E aí então ele foi orando o Pai Nosso. Aí tem aquela partezinha, nós vamos fazer daqui a pouco esta oração. Ele quiser, perdoa, lembram? Como que é? Perdoa as nossas dívidas, que não é dívida de dinheiro, viu pessoal? É dívida de pecados, de erros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aí quando chegou nessa partezinha, o pastor disse amém, interrompeu e encerrou a oração ali. E aí os 2 olharam um para o outro, ué, o que houve, pastor? Esqueceu a oração? Faltou um pedaço. Aí ele disse assim, enquanto vocês não fizerem as pazes, não pode continuar, porque vocês não acreditam nisso, vocês não estão perdoando um ao outro.
É isso que significa isso na oração do Pai Nosso. E é curioso que lá em Mateus capítulo 6, é a única petição que Jesus ensina, ou explica, ao final da oração do Pai Nosso. Dizendo assim, se nós não perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai que está no céu também não vai nos perdoar. E é interessante isso, né? Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Quer dizer que eu tenho que perdoar? Sim, diz Jesus, perdoem sempre. Mas voltando naquele parênteses que eu fiz antes, não quer dizer que o nosso relacionamento vai ser o mesmo, porque ele tem consequências. É que nem uma folha amassada. Já amassaram uma folha? Aí, não era para ter amassado essa aqui. Aí tu tenta deixar ela lisinha de novo, não funciona. Pode botar livro em cima, ela fica amarrotada, fica com marcas. Por isso que é importante, antes de falarmos, ofendermos, fazermos alguma coisa, pensarmos antes, refletirmos antes, para não machucar. E já tenho dito isso outras vezes, quanto mais nós temos proximidade na convivência, nas relações com as pessoas, infelizmente mais oportunidades nós temos de errar. Por isso que dentro da família, no círculo de amizade, entre os colegas, nos departamentos que inclusive temos na igreja, a gente tem uma convivência muito próxima e seguida, né? E aí então nós temos muito mais oportunidades de errarmos, infelizmente. E obviamente nós vamos ter também a necessidade de ali praticarmos este perdoar uns aos outros com mais constância, mais vezes. Perdoar, é isso que Deus quer. Perdoar um ao outro. Perdoar alguém que nos fez mal. Não é fácil. É complicado. Mas é isso que nós, voltando à parábola, que devemos milhões de moedas de prata e que não merecemos o perdão, quantas vezes nós magoamos, entristecemos, ofendemos, desobedecemos o nosso Pai Celestial? Nós merecemos ser perdoados? Não, e Ele perdoa mesmo assim. Agora, alguém que fez mal para mim, eu vou ter que perdoar? Ele não merece, mas é isso que Deus está dizendo, perdoem. Porque o perdão é um presente, é uma dádiva, ninguém merece. E o mundo dá volta, sabe? Talvez hoje eu estou pedindo perdão, mas amanhã talvez eu tenho que conceder o perdão. Hoje eu magoei alguém, quando vê amanhã alguém me magoa. Imagina se não tivesse esse presente de Deus que é o perdão, como que seria esse mundo? E infelizmente muitas vezes nós decidimos viver com rancor, com ódio, com mágoa, com ressentimento. Costumo dizer que esses sentimentos são doses homeopáticas que diariamente tomamos. Não é um veneno que a gente toma e morre, né? Todo dia a gente toma um pouquinho desse veneno e vive uma vida amargurada, triste, pesada. E o perdão é um remédio curativo que alivia todas as dores. Inclusive quando Jesus vai curar aquele paralítico que descem pelo teto da casa, Jesus diz primeiro: perdoados estão os teus pecados. Não era aquilo que eles queriam, mas ali Jesus mostra aquilo que é essencial e mais importante: perdão dos pecados. Depois vem o resto todo. E tem a história que nós ouvimos hoje, lá do Antigo Testamento, o José, que fizeram tanto mal para ele, né? Os irmãos queriam matar ele, aí acabaram no fim vendendo como escravo. E aí
a trajetória de José foi muito sofrida, mas ele sempre reconheceu que Deus o abençoava, e curiosamente, todos que estavam ao redor de José eram abençoados também. Lá na casa de Potifar, lá no presídio, e o próprio Egito como um todo. Aí o rei, o faraó, teve aquele sonho lá das vacas gordas e vacas magras, 7 anos de fartura, e que depois viriam 7 anos de seca, de escassez, sem colheitas. E aí então José foi tornado o segundo mais importante a governar lá no Egito. E aí já tinham se passado 40 anos. José já se vestia como um egípcio, falava egípcio, e quando houve esse momento de fome, de escassez, só tinha alimento lá no Egito. E todos tiveram que se deslocar para lá, inclusive os irmãos de José. Quando chegaram lá, José reconheceu eles. Eles não reconheceram José. E ele podia ter feito muito mal, ter castigado, judiado. Ele até deu um sustinho neles lá, né? Mas ele não fez isso. E o texto de hoje tem aquele reencontro emocionante, bonito, né? Eles choram, que eles estavam com medo, porque Jacó tinha morrido, né? O pai deles, e agora José vai se vingar. Eles foram lá falar com ele, e José disse: não, isso está tudo perdoado. Deus quis que fosse assim, e muitos fossem salvos, porque senão haveria morte, destruição. E este exemplo de José nos ensina a também perdoarmos uns aos outros, e assim ter este cuidado na nossa convivência diária, e não viver com rancor, com ódio. Como pastor, a gente conhece muitas situações, inclusive eu já passei por isso, né? Às vezes a gente acha que alguém fez alguma coisa contra nós e a gente guarda aquilo. A gente guarda aquilo, né? E fica remoendo, né? E fica... Quando fui conversar com a pessoa, descobri que ela nem sabia que tinha feito algo contra mim. E aí e olha só, eu vivendo uma vida amargurada, entristecida por causa disso. Então vou perdoar. Perdoei ela. E isso foi muito bom para mim. É tirar um peso, é dar paz para a nossa vida, para seguirmos em frente. E também não adianta nós simplesmente dizermos que perdoamos. Alguns dizem assim: vamos colocar isso debaixo de uma pedra, né? Só que a gente faz um mapinha para aonde que está aquela pedra mesmo. E quando as coisas complicam, né, a gente vai lá, desenterra tudo. A ideia é que a gente perdoe. É difícil. Nós não somos que nem Deus. Deus, Ele perdoa, esquece. Quantas vezes perdoar? Jesus, com a sua morte na cruz, nos perdoou e sempre nos perdoará, porque o perdão dos pecados nos dá acesso à salvação, à vida eterna. O perdão dos pecados, ele é um remédio que Deus deixou para que tenhamos uma convivência na família, entre os amigos, na igreja, seja lá onde a gente estiver. E Ele quer que a gente perdoe sempre. Quantas vezes perdoar? Perdoem sempre. Assim como Cristo também sempre nos perdoa. Que Deus assim conceda, através desta palavra que é anunciada, o seu perdão. O perdão que nós já recebemos através da água do batismo. Perdão que Ele nos dá no corpo e no sangue de Cristo na Santa Ceia. Através destes meios, Deus nos perdoa. E nos dá força, nos dá coragem, nos ensina a vivermos este perdão uns com os outros. Amém. Ficamos em pé, cantamos juntos o ofertório.
Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Guarda da minha alegria, da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. A congregação pode sentar-se. Este aumento das ofertas, e acho que é importante fazer um adendo sobre as ofertas. A gente transformou as ofertas em unicamente entregar dinheiro aqui. Mas a oferta não é algo que sai do bolso, mas é a nossa vida entregue a Deus. Não é 10% do que a gente ganha, mas é 100% da nossa vida. Por isso, aí então nós temos um breve momento dentro do nosso culto público para o recolhimento das ofertas, para o bom funcionamento da igreja. Durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino de número 145, Tudo que eu tenho, Senhor, que fala disso. Não é 10%, é 100%. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor,
Queremos passar neste momento a oração geral de nossa igreja. Temos alguns pedidos especiais. No dia de ontem foi pedido em favor das pessoas do Vale do Taquari, que passaram as cheias nessas últimas semanas, tiveram muitas perdas, muitas dificuldades em torno disso, muitas perdas materiais, mas muitas pessoas vieram a falecer, muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas importantes e queridas. Deixa eu ver aqui o que mais tem de pedidos, só um minuto. Também a dona Neiva Maus agradece pela cirurgia e pela recuperação que teve, então nós oramos em favor dela. E também nós agradecemos pelos 23 anos de casamento da Yara e do Rodrigo, que completaram ontem. Temos alguns aniversariantes, eu gostaria de incluir essa lista. A minha sogra fez aniversário na terça-feira passada também. Então, no dia 11, o Pedro Feijó. No dia 12, a Elenir Carvalho. Também o Felipe Schumann. No dia 14, a Leonie Lenz. No dia 15, o Guilherme. No dia 17, no caso hoje, a Marlene Bratz e também o seu Ruben Bergman. Nós colocamos esses e tantos outros pedidos em nossas orações. Podem permanecer sentados como estão. Nos dirigimos a Deus. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que sem mérito e sem dignidade de nossa parte nos concedeste. Louvamos-te de maneira muito especial por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja a pureza de doutrina e pastores fiéis a esta doutrina, que preguem a tua palavra com ousadia e com poder. Permite a todos que ouvem a tua palavra uma correta compreensão e também que estes confiem nela. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra dos inimigos de tua igreja, lembra deles com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida que há em Cristo Jesus. Protege, Senhor, e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a cada um de nós e também aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança única e exclusivamente na graça revelada em Cristo Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé, para que alcancemos a salvação eterna. Entregamos aos teus cuidados as escolas e pedimos que conceda que as crianças cresçam em conhecimento e em sabedoria que sejam úteis, assim também como nas virtudes cristãs. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e principalmente paciência aos professores mestres para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores. Bondosamente, Senhor, defende-nos de toda a calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerras, doenças contagiosas, escassez, fome, marginalidade, crime e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo e nossa mente. Seu Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e dos aflitos. Lembramos, Senhor, de maneira muito especial por aquelas pessoas que foram afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Guarda-as e consola-as em meio às dificuldades, em meio às perdas, em meio à tristeza, para que encontrem a alegria na graça revelada em Cristo Jesus. Aceita, Senhor, entregamos o nosso corpo e nossa vida, os nossos corações e mentes, também as ofertas que nós trazemos perante Ti para o Teu louvor e Teu serviço. Concede o Teu Espírito Santo a todos aqueles que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sincero arrependimento, com fé e confiantes para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a Ti e ao Seu semelhante.
Lembramos também de todos aqueles que comemoram mais um ano de vida. Pedimos-te, Senhor, que concedas a eles paz, sabedoria e que vivam uma vida agradável a teus olhos, para que possam alcançar a salvação eterna por meio da fé e da graça revelada em Cristo Jesus. Também lembramos da Yara e do Rodrigo, que ontem completaram 23 anos de casados com as tuas bênçãos. Senhor Deus, continua-os a guardar eles, a fazer com que vivam em amor e em companheirismo como um casal cristão. Senhor, lembramos também de maneira muito especial de nossa pátria. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra, mas de maneira muito especial o nosso Brasil e o nosso Rio Grande. Concede ao povo e todos aqueles que ocupam cargos de liderança e autoridade paz. Abençoa-os. Faça com que não haja mais disputas. Faça também, Senhor, com que encontrem a paz. Que não haja mais maragato ou chimango, mas que encontrem-se como o teu povo salvo por Cristo Jesus. Faze, Senhor, resplandecer a tua glória no meio de nós, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Senhor, neste mundo somos estrangeiros e peregrinos, por isso rogamos a Ti, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que o Senhor nos confiaste, enquanto ainda é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar, e quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo o sempre. Amém. Nos colocamos em pé e fazemos a liturgia da ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças a Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para todo sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. A ceia é também um dos momentos mais importantes da nossa igreja. Momento onde nós nos achegamos a Deus
e recebemos o seu verdadeiro corpo e o seu verdadeiro sangue, para arrependimento e fortalecimento de fé. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 28 e 29, aconselha que todo aquele que participa da Santa Ceia para receber o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça o correto discernimento disso. Por isso é convidado a participar da ceia todo aquele que confia nas palavras dado e derramado em favor de vós. A forma é a mesma de sempre, venham pelo centro, primeiramente meu lado direito, posteriormente meu lado esquerdo, voltando pelas laterais. Podem vir, pois está tudo preparado. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E nas tribulações ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Pois com ele seguro estarás. Pois com ele seguro estarás. Quem pensa que um gaúcho de bombacha, bota, chapéu, de lenço branco e um pala não teme o patrão do céu, mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é este o seu apego. Leva junto em seus tecidos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus pra não cair do potro chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias já disse em sua canção do exílio sobre o Brasil tão bonito: Deus dê a paz aos nossos filhos. Aproveita a ocasião pra falar do que não queria, das drogas que assolam o mundo 24 horas por dia. Hoje os valores são outros, filhos não respeitam os pais, só mesmo a fé em Cristo pra salvar os ideais. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, assim fazendo nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, misericordioso Pai, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por meio de tua graça que esta nos fortaleça a fé em ti e dê a nós uma caridade ardente para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podem sentar-se.